Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. O nosso convidado de hoje é o Mário de Quezado Miranda Bezerra. Ele é nutricionista, é doutorando em saúde coletiva e é pesquisador com atuação voltada para a equidade em saúde, especialmente no cuidado da população LGBT+. Ele também atua na formação de profissionais e estudantes da área da saúde, com foco em práticas inclusivas, educação em direitos humanos e redução das iniquidades do nosso SUS. Além da atuação acadêmica e clínica, o Mário também é conhecido pela sua comunicação acessível e por traduzir temas complexos de forma leve, crítica e comprometida com a justiça social. E hoje ele está aqui para conversar com a gente sobre um tema urgente: os desafios e caminhos para uma saúde que acolha e respeite a diversidade das pessoas LGBT+. E, pessoal, eu posso dizer que eu conheci o Mário durante o seu exame de qualificação de doutorado. E assim, logo meus olhos brilharam com o tema, porque afinal, equidade em saúde tem tudo a ver com letramento em saúde. Combate a preconceitos tem tudo a ver com letramento em saúde. Daí nosso tema de hoje. E a gente vai estar aqui com o Mário em 2 episódios. Vocês sabem que eu gosto de série, né? Então nós vamos estar aqui com o Mário em 2 episódios, tá? E vão ser 2 episódios sequenciais desta vez. Às vezes eu digo para vocês que não vai ser necessariamente seguido, mas agora vai, tá? Então nós vamos começar hoje com ele por esse primeiro episódio. Tudo bem, Mário? Tudo Bem-vindo bom? aqui. Obrigado. Como é que você tá? Estou bem e estou expectante aqui porque eu já tenho um pouquinho, eu já senti o gostinho no teu projeto, né? Então eu sei Aham. mais ou menos o que que você vai dizer para nós, mas você já botou aqui um monte de coisa que eu sei que você vai falar que vai enriquecer mais ainda o que eu já estava esperando, né? Então vamos Uhum. lá. Bom, o conteúdo da entrevista, como eu falei, está em dois, ele preparou um conteúdo para nós em 5 tópicos, tá? E como vão ser 2 episódios, a gente vai falar hoje sobre 2 destes tópicos que ele achou interessante para vocês ouvintes, tá? São os conceitos básicos e o contexto ligados a essa temática e os determinantes sociais e iniquidades. Então, vamos lá, Mário? Pronto para começar? Pronto pra começar. E ainda assim, esse episódio vai sair em junho, né? Se eu não me engano, a gente tinha conversado um pouco Esse sobre isso. episódio nós estamos programando para você entrar dia 13 de junho, 13 O e que é, 20. Estaremos o com que é muito 13 e legal, 27. porque junho é o mês do orgulho LGBT, né? Então, Ah, assim, então vai ter tudo a ver. vai ter tudo a ver com o que a gente tá falando, assim, eu acho que é uma conjunção astral que vai dar muito bom. Bateu, os astros estavam do nosso lado quando nós combinamos esse encontro aqui, não é não? Exato. Muito bom, muito bom. Então, Mário, considerando esse tópico 1, começando pelos conceitos básicos e contexto, vamos aqui para a primeira pergunta. O que que a gente precisa entender de forma simples quando a gente fala em identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual e designação ao nascer? Pronto, vamos lá. Eu gosto de explicar, quando eu falo um pouco sobre isso, gosto que a gente primeiro imagine a palavra sexualidade, certo? E pense nessa sexualidade como um universo, como a Via Láctea, por exemplo. Que aí, cada elemento desse, identidade de gênero, expressão de gênero, designação, às vezes o sexo biológico, todos são como se fossem planetas, asteroides dentro dessa vivência que é a sexualidade. Então, assim, eu vou convidar aqui o nosso ouvinte, porque normalmente a gente que é da saúde, a gente é mais da epidemiologia, do diagnóstico, daquela coisa muito exata, muito raiz. E aqui a gente vai precisar, primeiro, colocar um pezinho, só um pezinho, tá, gente? A gente não vai fazer mergulhos muito profundos nas ciências humanas. Porque esses conceitos dessa Via Láctea, eles vêm das ciências humanas. E a gente, como profissional de saúde, em geral, a gente tende a acreditar que as outras ciências não evoluem como a nossa evolui, né? Porque assim, eu acho interessante fazer esse parêntese, porque muitas vezes a gente pensa, o pessoal da medicina está desenvolvendo uma técnica nova de atendimento, o pessoal da farmácia está desenvolvendo uma nova droga que faz isso, XYZ, para curar tal coisa. O pessoal das ciências da economia estão desenvolvendo um juros não sei quanto. As ciências humanas também estão evoluindo, né? Assim, esse é o primeiro ponto. E se elas estão evoluindo, se a gente está entendendo ou não,
ela é ciência. Da mesma forma como todo dia sai uma lei que o pessoal do direito tem que se atualizar, o pessoal das humanas está fazendo isso. E a gente, como profissional de saúde, que vai ter que beber um pouco dessa água das humanas, precisa entender algumas coisas. E às vezes o ritmo é realmente muito acelerado. Mas focando aqui, tá? Quando a gente fala desse universo da sexualidade, quando a gente vai falar sobre identidade de gênero, é aquela percepção que o indivíduo tem de si mesmo. Por exemplo, eu nasci com determinadas características físicas, por exemplo, é, ter pênis, saco escrotal, produzir testosterona de tal forma, e eu me vejo como um homem. Da mesma forma, uma pessoa que nasceu com ovário, com útero e que se vê como mulher, isso é a primeira coisa sobre essa identidade. Isso é o que a gente chama de identidade cisgênero, certo? Porque está condizente com aquela da fisionomia da pessoa, da biologia da pessoa. Existem pessoas que vão ter uma diferença nisso. A pessoa nasceu, por exemplo, com útero e enfim, nasceu com útero e se entende como um homem, por exemplo. Isso é um caso de um homem trans. A mesma coisa a pessoa que nasceu com saco escrotal e se identifica como uma mulher trans. Outro ponto, existem pessoas que não estão nesse espectro, não veem a vida como essa caixinha que, você tem que ficar nessa caixa e pronto, acabou. Essas são as pessoas não binárias, que elas podem experienciar as duas coisas, coisa nenhuma, e tá tudo bem. Então, esse é o primeiro conceito de identidade de gênero que a gente precisa ter claro. Porque a partir disso vão surgir repercussões que a gente vai conversar mais na frente. Quando eu falo de expressão de gênero, é como eu expresso para a sociedade aquilo. Eu gosto de fazer um exercício, e aí eu até vou te perguntar, eu quero que você feche os olhos e você imagine os seguintes elementos. Peruca, maquiagem, meia calça e salto alto. Se você fosse me dizer a que grupo pertence esses elementos, você diria o quê? Sem pensar e refletir, diria mulheres. Iria mulheres. Mas isso num Brasil de 2025, no dia 22 de maio, que é quando a gente está gravando, às 2 da tarde. Mas se a gente for fazer um flashback e for lá para o 1700 e qualquer coisa na França, esses elementos eram elementos de masculinidade. Porque eram o que os reis usavam, a nobreza utilizava. Então a gente tem que entender que essa expressão de gênero, o papel de gênero e a cultura, eles vão estar muito entrelaçados. Quando eu falo dessa expressão de gênero linkada com o papel de gênero, por quê? Eu posso me expressar de uma determinada forma que não vai ser condizente com o papel de gênero que é esperado de mim. Eu gosto de fazer uma analogia de que o papel de gênero é como se fosse. Sabe aquelas bolas de metal que colocam na perna dos prisioneiros no desenho? Que é como se fosse uma âncora? Que o papel de gênero é isso. Porque você nasceu homem, você vai gostar disso, você vai fazer isso, você vai agir de tal forma. Isso é o papel de gênero. E a expressão de gênero pode ser completamente diferente. Pode ser do tipo, eu sou homem, cisgênero, mas sei lá, eu quero usar um salto alto. Eu quero usar uma maquiagem com um olho muito puxado e muito não sei o quê. Então, esse é o segundo conceito que a gente precisa se apropriar. O terceiro é o da orientação sexual, que ela vai falar sobre o desejo, sobre a atração, certo? Como é que eu vou me relacionar com outros indivíduos, se vai ser um indivíduo do mesmo gênero, de múltiplos gêneros, se vai ser um indivíduo do gênero oposto. Então, essa é mais a questão. Então, aqui a gente vai falar sobre gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, vai estar dentro desse espectro da orientação sexual. A designação ao nascer, ela vai ser muito naquilo do papel de gênero. Do tipo, você nasceu mulher no Brasil, então você vai gostar de rosa, os seus brinquedos vão ser de cozinha, vai ser boneca, porque você, quando crescer, vai ser cuidadora de uma casa. Você, homem, vai ter o seu carrinho. Você vai ser livre para fazer o que você quiser. Daí a gente começa a discutir algumas outras searas que são um pouco maiores. Mas
A designação é isso, é porque você nasceu com determinada genitália, você vai ter um determinado papel na sociedade. Só que muitas vezes essa regra não acontece, né? Assim, quando esse sistema falha, o que é que ocorre? E aí a gente vai ter todas as repercussões. Certo, certo. E você está falando aqui, eu estou lembrando do filho de uma amiga minha, que também acaba sendo quase um filho meu, porque eu conheço desde que tinha seus 7 anos de idade. Ele atualmente está com 42, 41 anos. O engraçado é que ele gosta dessas. Ele se vê, como você falou, no gênero cis, tá? Uhum. Mas ele adora botar uma saia, ele adora botar uma bota com saltinho. Outro dia eu vi uma foto dele com o filho e a esposa, ele estava com as unhas pintadas de marrom, Uhum. entendeu? São preferências que as pessoas têm, né? E a Sim, gente tem que começar, como você disse, está tudo nas caixinhas, mas não é bem caixinha para todo mundo, e não deveria ser caixinha todo o tempo, né? exato, exato. Certo. Bom, e aí você deu uma introdução aí para a questão da lésbica, do bissexual, dos gays, então aí eu vou novamente com você aqui. O que que significa na prática Hum. ser uma pessoa LGBT+? E por que que essa sigla vai além de escolhas individuais, como você já foi ameaçando pontuar para a gente? Pronto, então. Quando a gente fala em ser um indivíduo LGBT, certo? Vai pegando nos diversos aspectos desse universo, dessa Via Láctea. A gente vai frequentando diversos planetas e asteroides. E essas vivências, tá? Elas. Porque a gente vem de uma cultura, e a gente não pode se afastar disso no capitalismo tardio neoliberal que vivemos hoje, tá? Existe uma determinada imposição de que o papel tem que ser da forma como é dita pela cultura. E aí, o indivíduo que não está condizente, que está à margem dessa forma de comportamento, na prática ele vai encontrar diversos tipos de desafio. Por exemplo, discriminação, exclusão social, o próprio julgamento do outro. Eu vou dar um exemplo muito, muito. Assim, aconteceu comigo. É, eu não vou falar o nome da marca, porque, enfim, não estamos sendo patrocinados, mas existe uma loja de produtos de calçado, certo? Que era muito famosa nos anos 90, anos 2000, que era de um material assim meio vinílico, plástico, que tem um cheiro muito característico, certo? E essa loja, ela ampliou, ela era calçados para o público feminino, mas assim, há um tempo ela ampliou a sua gama de pessoas que compram lá. E aí, eu comprei um sapato de lá, né? Um sapato flat, assim, só que ele é um pouco mais alto. E eu fui usar para dar aula uma vez, uma determinada vez. E eu ouvi julgamento de alunos. Sabe, tipo, professor, que sapato é esse? É daquela loja? Porque reconheceu o cheiro. E tem correr pra homem lá? Então, assim, isso aqui é um básico. Isso aqui, assim, é uma coisa que eu vivenciei como professor dando aula. Mas, assim, quando a gente pega uma exclusão, uma barreira maior, porque, assim, isso aqui a gente vai falar mais pra frente, mas, por exemplo, se eu chego numa unidade básica de saúde, falando, eu vim pegar a minha PrEP e eu não tenho um profissional que sabe o que é PrEP, que vai começar a linkar com outras coisas, porque a profilaxia pré-exposição é voltada para todo mundo, tá? Mas, assim, em geral, homens gays tendem a utilizar mais dela, porque ela previne o HIV e tem toda aquela história do estigma do HIV com os homens gays, enfim. Mas se a pessoa não está treinada para isso, se o profissional de saúde não está capacitado para enxergar isso, ele pode promover uma discriminação. Como tem, inclusive, eu sou cheio dessas histórias. Essa história não foi comigo, foi com um amigo meu. Mas que ele foi a uma determinada infecto que desconhecia sobre o que era PrEP. E achava que era assim, é o bacanal. É porque a pessoa quer. Como é que é o termo que eles utilizam? Quer ser promíscua. E não é bem isso. A pessoa está vivenciando a sexualidade dela de uma outra forma, que ela tem todo o direito de exercer e se proteger de infecções. Então, Claro, ainda bem que tem, né, a situação de que você pode se proteger atualmente, né? O avanço é esse, né? o avanço é esse. Mas assim, ainda tem. Mas aí é aquela pessoa. Se eu não tenho um profissional capacitado que sabe o que é isso, ele vai trazer das histórias de vida dele, do repertório de vida dele, para consulta. Né? Por exemplo,
um caso que é muito clássico, assim, quando a gente vai falar no caso de homens trans, é com profissionais da parte de gineco que não são capacitados, sabe? Por exemplo, quando tem no cadastro, vamos supor que o homem trans já tem o seu nome social, ok. E chega, gente, mas tá chegando aqui, esse nome é masculino, o que é que esse nome masculino tá fazendo aqui na gineco? Sabe? Isso são barreiras que estão sendo criadas, que estão impedindo que essa pessoa exerça seu direito à saúde. São barreiras que estão sendo criadas porque os profissionais não estão se adaptando a esse processo. Talvez não se capacitando também, né? Porque acho que para Sim. muitos, principalmente os mais antigos e que já venham permeados com alguns preconceitos, eles levam os preconceitos pessoais para a vida profissional, né? E aí, se eles não tiverem uma capacitação permanente, eles vão ficar o tempo todo nisso, né? Não, mas eu falo também dos mais novos. Os mais novos também, assim, então. Claro que existe um critério de Seus... idade, mas assim, não está sendo atravessado, sabe? Uhum. A questão de. O preconceito, ele existe. E a gente vai ter diversos tipos de reforços, porque se a gente pega, esse profissional de saúde veio de um colégio particular, quando ele estava para fazer vestibular para Não medicina. sei onde você está. Opa, Isso foi opa, a minha Siri que tá te interrompendo. Tá te interrompendo. Agora ela ficou quieta. ficou quieta. Pronto. Se eu pego, por exemplo, um profissional de saúde que veio de uma escola cristã, católica, enfim, com aqueles ideais cristãos e católicos, foi para a universidade, na universidade não teve contato com isso, ele vai continuar reproduzindo aquelas atitudes. Então, assim, é uma questão da gente promover essa revisão, tanto e essa capacitação continuada, sabe? Isso. Eu acho a capacitação continuada não só nesse tema, né? Nós precisamos sempre. Sim. A gente cristaliza muito a aprendizagem, né? E aí, se a gente não tem essa capacitação continuada, a gente está sempre fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes, né? Uma coisa que a minha mãe sempre me disse, desde criança, era assim: a gente nunca para de estudar. A gente nunca deve parar de estudar, sabe? Exatamente. Aquela criança que tá chata pra ir pro colégio de manhã e fala, tipo, eu não quero mais estudar. Você nunca vai parar. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E, Mário, qual é, na sua opinião, né, qual é a importância que a gente precisa? Você já foi mostrando, né, a própria incapacidade nossa enquanto profissional de cobrir adequadamente esse público, né? Mas qual é a importância realmente que a gente fale especificamente da saúde dessa população LGBT+? Quer dizer, por que que ele não poderia entrar quando a gente fala da saúde de uma forma genérica? Uhum. Porque vão ter certos atravessamentos, tá? Que para a população LGBT não vão ser atravessamentos da população quando a gente fala de população genérica. Por exemplo, existe uma situação chamada estresse de minorias, certo? Que é sempre voltado para as diversidades sexuais e de gênero. Mas esse estresse de minorias, ele fala o quê? Que por a pessoa ter crescido no mundo como está hoje, crescido LGBT, ela tende a desenvolver certos estresses e mecanismos de defesa. Então, a gente já tem um primeiro dado de que talvez a saúde mental desse indivíduo não seja a mais tranquila possível. Então, a gente também tem estudos que vão falar, por exemplo, de que o índice de. Eu vou tentar usar um termo mais agradável para as plataformas, né? De cessação da própria vida, como a gente chamava lá no JF de autólise, em homens trans do que no contrapartida heterossexual. Quando a gente fala entre homens gays e homens heterossexuais, também existe um número muito maior de tentativas de autólise do que no lado heterossexual da coisa. A gente tem também a questão das próprias barreiras de acesso, né? Como a gente já estava falando aqui. Por exemplo, até pouco tempo, hoje mudou. Hoje, assim, eu digo, aqui em Fortaleza mudou sei lá, acho que mudou esse ano. A gente tinha, que aí vem a questão do estigma associado, onde se fazia o tratamento para a população trans, o ser trans, antes acontecia no hospital mental, ali da Messejana.
Agora tá no hospital da UES, né, teve toda a mas assim, existe o esti Evoluiu. evoluiu, mas existia o estigma do estar ligado com doença mental, porque vem de toda aquela questão do DSM-4 que fazia essa colocava nesse lugar. Mas assim, quando a gente fala dessa saúde, vão ter questões, por exemplo, se eu tenho um indivíduo homem trans, certo? Eu sou nutricionista, certo? Eu, como nutricionista, eu observo algumas coisas que são importantes para mim dentro da análise do meu paciente. Uma delas é colesterol. Eu vou ter, por exemplo, em pacientes transgênero, um desequilíbrio de colesterol. É uma coisa que eu tenho que ficar atento, porque eu sei que aquele indivíduo usa testosterona, aquele homem trans, ou que aquela mulher trans está utilizando estrógeno. Então, o LDL dela vai estar comprometido, o HDL dela está comprometido. Isso assim, eu tô ainda na superfície, né? Eu sei, só para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo, é do tipo, chega um homem gay para mim e fala, Mário, eu não consigo comer. Eu não consigo comer porque eu me sinto gordo, porque eu me sinto XYZ, porque senão eu não vou ser atraente, porque eu sou atravessado por diversas questões em que o meu corpo é um objeto. Então, assim, são várias questões que a gente precisa. Talvez a população geral não passe por isso. Não passe por isso, e aí a gente, como profissional de saúde, tem que ficar um pouco mais atento. Eu noto, não está nem aqui no nosso roteiro, mas assim, eu noto que as produções do Ministério da Saúde direcionadas a esse público, eu ainda acho que elas estão muito na superfície. Elas tentam dizer que esse público tem as mesmas demandas dos outros públicos e que é só questão de respeito. É um pouco diferente disso que você está dizendo, né, Mário? A questão não é respeito só, a questão é uma característica diferente que está presente nesse público, algumas características de saúde, né? E que esse público vai ter uma demanda diferente. Não dá para eu dizer, não, você vai respeitar ele e vai trabalhar como você trabalha com o hétero. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Assim, a linha de largada é diferente. Sabe? É a mesma coisa quando a gente fala daquela. Não sei se você já viu aquela imagem que é um homem e uma mulher que vão correr uma corrida de obstáculos, aí o do homem é bem liso e o da mulher é cheio de coisa pra pular. Não sei se você já viu essa imagem. Mas eu vi numa situação de brincadeira, não numa situação séria. Mas assim, de Instagram mesmo, assim, de que, tipo, são obstáculos que a gente não se dá conta que existem, sabe? E quando a gente fala da promoção de política pública voltada, quando a gente pensa no público LGBT, a gente está pensando de uma forma muito abstrata. E as pessoas não são abstratas, as pessoas são reais. Então a gente fala assim, para aquela pessoa ali que a gente pensa que é um homem trans, preto, gordo, pobre, periférico, como é que eu vou fazer política para aquele indivíduo? Que aí vai repercutir em outros indivíduos, sabe? Porque se a gente ficar muito nesse mundo da ideia de população LGBT como se fosse um bolo só, a política vai ficar realmente nisso. Vai ficar É. realmente trate com respeito. Mas trate com respeito, todo mundo precisa de respeito, inclusive as Respeito, maiorias, né? respeito, Isso é respeito, é chover uma, no molhado, né, não? respeito é uma coisa assim. Você é ser humano, eu sou ser humano, a gente se respeita, ponto, acabou. Entendeu? Eu não tô pedindo o básico aqui. Exatamente. Eu acho que essas diferenças têm que ser identificadas para criar demandas próprias terapêuticas, né, e de abordagem, né? E de Eu acho próprio que a gente fica percurso. De isso. próprio percurso, assim, por exemplo, nas unidades, né? A gente falando tanto unidades básicas quanto falando na atenção terciária. É assim, chega um homem trans numa emergência, sabe assim, e será que existe uma linha de cuidado, falando aqui num aspecto mais, uma linha de cuidado daquele hospital para esse tipo de paciente? É tipo, é um sujeito que já está sujeito a ser hipertenso. Então, as preocupações já vão Ser popando, sabe, na diferente. cabeça. Então, assim, eu preciso que a gente comece a desenvolver, como profissional de saúde, conduta. Já que o pessoal da saúde adora uma conduta, adora Adora protocolo? adora um protocolo, um passo a passo, como é o passo a passo? Vamos começar a entender como é que são essas pessoas,
para que a gente consiga produzir isso. Senão a gente vai continuar assim. Chega um trans lá, você vai falar assim, não, vou ser respeitosa e vou ter um bom acolhimento, como se isso daí garantisse a qualidade do atendimento dele, né? Não, Não não, vai garantir, não não vai vai garantir. garantir. Eu mesma, por exemplo, como eu não trabalho com esse público na minha prática, aliás, hoje em dia minha prática é ensino, né? Eu saí do consultório, mas eu trabalhei em consultório até a época da pandemia, né? Eu não tenho experiência específica de trabalhar com este público. Então, por exemplo, tem uma série de alterações que você está citando aí que eu nem tinha atentado, que eram características de saúde que deveriam merecer uma preocupação maior ou uma investigação, né? Uma Sim. investigação daquilo, né? Isso é muito importante. E aí você disse que tem umas diferenças, né? E aí tem dados ou indicadores que mostram que essa população, por exemplo, adoece mais ou tem menos acesso aos serviços? Então, existem as questões a questão de acesso é uma parte, porque assim, a pessoa já se sente acuada no sentido de aquela pessoa, por exemplo, porque normalmente quando a gente fala de unidade básica, vai ser naquela unidade básica do bairro perto de casa, aquele profissional que tá ali, ele não sabe me atender. Então eu não vou. Aí eu que sou uma pessoa, um homem trans que tô fazendo utilização de testosterona, que eu tô conseguindo de uma outra fonte, que não é uma fonte, vamos dizer assim, farmacologicamente segura, vou lá para pegar o medicamento da hipertensão que eu tô desenvolvendo, e a pessoa não tem esse tratamento, a pessoa fica, não, eu vou sofrer preconceito, eu não vou. Eu vou ser tratado assim, eu não vou. Então tem uma desistência, sabe? Esse é o primeiro ponto. Já quando a gente fala de questões de adoecimento, a gente vai ter muito o que eu já estava trazendo da questão de saúde mental, sabe? O estresse de minorias, ele vai refletir de uma forma, assim, de que a pessoa, já por si só, é como se ela vivesse em modo de alerta. É uma das coisas que já vi alguns casos, a pessoa fala, eu vivo performando, eu não consigo relaxar, porque eu sempre tenho que estar muito atento ao julgamento do outro para não sofrer uma violência. E assim, viver nessa constante tensão não me parece ser propício para uma saúde mental adequada. Sim, não é Tanto, mesmo. tanto isso que a gente tem os índices de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizada, né? Eu tô falando aqui, não tô falando ansiedade aspecto macro, tô falando aquele o transtorno mesmo de ansiedade generalizada. A população LGBT tende a ter índices maiores do que a população heterocis. Mesma coisa com nível de depressão, mesma coisa com autólise, né? Sensação da própria vida. Os índices sempre são maiores. Outro ponto que é super assim, a questão de busca de vacinação na unidade básica. Não vou ser bem tratado. E aí por exemplo, uma que é HPV, que a gente estava discutindo até na qualificação. Que é isso que eu sugeri que você não deixasse de abordar, porque tá no mundo, né? Uhum. Então, HPV, ou para a questão de prevenção, por exemplo, fazer uma doxyPEP, né, que é por causa da pessoa que teve contato com pessoa com sífilis. Também a questão de diversas. O próprio buscar a PrEP. Buscar a PrEP ou executar a PEP. São muitas essas barreiras que vão sendo criadas por medo da falta de acolhimento, por medo do tratamento. E aí acaba que a pessoa LGBT não busca a sua saúde. Se torna esse impeditivo. Ela se torna refém do esquema, né? É, É. E assim, né, eu não sei, nos últimos, eu sou uma pessoa idosa já, né, mas assim, ao longo desses anos, o que que eu notei com o meu crescimento como pessoa, né? O que você tem hoje de autodeclarados deste grupo populacional é muito, muito maior do que nós tínhamos no passado. É uma das até que você discutiu comigo, né? Sair do armário, né? sim. Que é um termo bem brincalhão que todo mundo usa, mas na verdade é isso mesmo. Você não tem hoje, talvez você tenha um maior contingente deste público, porque este público percebeu que tem o direito de dizer o que é e a que veio e o que pode ser e o que não tem a ver com os preconceitos que existem, né? E Mas você não ainda acha assim, não que aumentou muito a quantidade em relação aos mas autodeclarados? ainda assim é subnotificado.
Você acha que mesmo com essa melhoria de Mesmo autodeclaração, né? mesmo com essa melhoria. É porque a gente tem que pensar que, assim, a gente vive num centro urbano, né, a gente mora em Fortaleza. Se a gente tá falando de Fortaleza, de São Paulo, de uma cidade grande, pode ser que isso esteja realmente acontecendo. Mas se a gente for lá pro interior de Minas Gerais, no centrão do Brasil, assim, será? São Uhum. essas questões, assim, que porque a gente, de novo, a gente vai ter que falar de cultura. A gente vem de uma cultura, cristã muito forte e que coloca isso num canto de ojeriza, que vai criando essa pressão de e aí a gente vai tendo esses números de pessoas. Tanto que é curioso se você for pegar alguns dados de pessoas que têm prática sexual com pessoas, com mulheres trans e travestis. Em geral, são homens casados, de classe média alta, né? Então, assim, tem aquela clássica história da senhorinha que pegou, que nunca teve relação sexual com nenhum outro parceiro, tirando o marido, e tava infectada com, acho que era, não sei se era com AIDS, não tava se era com, agora eu não lembro se era HIV ou se era sífilis, mas alguma infecção dessas. Então, assim, são essas questões, assim, a, a gente desconstruiu muita coisa, mas ainda é Ainda está subnotificado. muita coisa oculta, né? Ainda tá muita coisa oculta. E tem um detalhe que, assim, como eu falei lá na qualificação, a minha primeira formação é em Direito. E a gente precisa entender que os direitos que a gente tem hoje, a gente, população LGBT, tem hoje, não são garantidos porque não são leis, tá? A gente tem decisões de um Supremo Tribunal. Uma decisão de um Supremo Tribunal, ela pode ser revista a partir do momento que eu mudo a composição desse tribunal. É semelhante, por exemplo, ao que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em 21, começo de 21, começo de 22, eu acho, que revisitaram a decisão que, assim, mulheres poderiam terminar a gravidez antes do período, né, questão de aborto, e aí foi revisionado e agora elas não podem, perderam o direito, porque lá era de uma decisão judicial que permitia isso. Da mesma forma, a gente tá dependente disso, porque a gente não tem um legislativo que coloque, não, é direito casar, é direito ter filhos, é direito buscar a saúde, é direito à alimentação. A gente não tá tendo isso. Já teria dificuldade se tivesse uma lei, porque alguém pode querer mudar a lei, mas se você nem a lei tem, você fica à mercê das De uma, crenças, de né, uma do decisão perfil de judicial. quem entra, né? Exatamente, a gente fica à mercê da. Se mudar a composição do STF para alguma coisa um pouco mais conservadora ou um pouco mais o que é que seja, pode ser que essa decisão. Ah, não. Essa aqui que dizia que a união estável pode ser convertida em casamento, não vou aceitar mais. Que casamento só é entre homem e mulher, ponto, não vou aceitar mais. Exatamente. É. Então a gente É, precisa ficar um pouco atento a legislação isso. nós estamos, eu acho que a gente aqui no Brasil a gente ainda trata esse assunto de uma maneira, nós estamos na ponta, né, do iceberg ainda, né? Uhum, Mas é isso aí, essas discussões elas servem, a sua tese vai servir para dar uns alertas, né? Essa nossa conversa também serve, né? Vai, sim. vai indo. É como eu sempre digo, em relação ao letramento em saúde, estou falando em relação a essa abordagem também. É um trabalho de formiguinha, vai, termina fazendo, né? É. Vai devagarinho, mas faz, né? E aí você citou agora do homem negro, do homem gordo, trans, né? Sim. Então, que fator, assim, como que os fatores de raça, classe social, território se Uhum. cruzam com essa vivência LGBT+, e impactam mais ainda nesse acesso que você estava discutindo, ou Pronto. essa falta de acesso que você estava discutindo? É a questão do quando a gente vai falar. A gente vive, de novo, num capitalismo tardio neoliberal. Aquela questão de a cultura valoriza certas características. Valoriza e desvaloriza. Quanto mais características valoráveis eu tenho, mais acesso às coisas eu vou ter. Quanto menos, menos eu vou ter. Então, se eu pego, por exemplo, um homem trans, gordo, preto, periférico, vamos fazer aqui um exercício. Eu pego um homem
trans, negro, periférico, que veio do Nordeste e mora no Sul. Será que com essas características justapostas, ele vai encontrar o mesmo acolhimento do que numa unidade básica de saúde, do que um homem branco, cisgênero, heterossexual, louro, do olho claro, magro? Sabe, quando a gente observa essas interseccionalidades, né, a gente vê que quanto a questão de cor da pele vai afetar, a questão da renda vai afetar, a questão de a orientação sexual. Então vão criando barreiras tanto econômicas quanto barreiras por conta do preconceito das pessoas no acesso a esses cuidados. Sim, aí você ainda acrescenta aí no que você exemplificou a questão do estado nutricional, porque é outro preconceito que a gente vivencia, que eu até vou ter um podcast aqui sobre isso, um episódio que vai ser exatamente a gordofobia, né? Sim. Então, quer dizer, ele juntou todos os estigmas numa pessoa só, fica complicado. Eu também concordo com você que dá para responder sem medo de errar que ele não vai ter o mesmo acolhimento, né? Não vai, não vai. E assim, porque a gente é condicionado, e assim, aí eu volto a bater na tecla porque eu acho que o ensino é importante. Quando a gente tem esse ensino batendo que, gente, são outras pessoas, são pessoas, ponto. Mas a gente fica vendo muito na coisa do diagnóstico, sabe? Utiliza assim, tem pessoas que utilizam termos como, tipo, ah, é o obeso, preto, pobre, não sei o quê. Gente, calma, é uma pessoa. Você vai lidar com uma pessoa. Tenha, assim, a vantagem que dá é dizer assim, tem um mínimo de noção, tem um mínimo É. de Não respeito, seja assim. sem noção, né? É. Me diz uma coisa que eu não estava. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, Hum. eu não estava pensando em perguntar, mas vou perguntar. Você é mais novo que eu, você deve estar, e você é professor, você deve estar acompanhando. Como é que está a abordagem do público LGBT+, nos cursos de graduação da saúde, pelo menos nos que você conhece, em relação a essas características de saúde mesmo, de tratamento, não Como só em relação a ser respeitoso ou a não discriminar, mas em relação a conhecer algumas especificidades de demandas terapêuticas que esse olha, público tem. olha, eu falo assim, eu me graduei em nutrição há pouco tempo, certo? Tem 2 anos. Quando a gente vê alguma coisa, é ainda muito num caráter de epidemiologia, assim, a gente vai falar de gays, a gente não vai falar de LGBTQIAPN+, não vai falar disso, a gente vai falar de gays, quando a gente estiver falando de HIV/AIDS. Uhum. Quando se fala, tá? Porque tem cursos que não abordam essa temática, mas quando essa abordagem é nesse ponto. É uma defasagem muito grande, começa daí na base já, E né? começa Começa na na base. base, tipo O que assim, você pode esperar do profissional se ele não vivenciou nenhuma discussão sobre isso, né? é. E assim, a universidade tá aí para ser um lugar de apresentar o mundo para outras pessoas, né? Porque assim, eu entendo que existem pessoas que elas vão ter um repertório limitado. Por conta de cresceu numa classe média alta, lá lá lá, escola religiosa, blá blá blá. Eu entendo elas terem esse repertório limitado, mas quando a gente chega na universidade, a gente tem que se abrir e se permitir a ver esses outros mundos. É papel, né? Deveria ser papel da instituição de ensino superior colocar ali algumas outras questões que permitam com que esse aluno tenha o seu repertório ampliado. E assim, é como eu digo, a gente conversou até agora, eu não usei a palavra letramento em saúde, mas tudo que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com letramento em saúde. Mas é a mesma linha de discussão e de raciocínio com o letramento em saúde. Se o letramento em saúde, que trabalha com equidade, né, que trabalha com colocar o indivíduo como centro de tudo e não as doenças que ele tem ou as condições que ele tem. Quer dizer, se isso daí já não está sendo colocado nas universidades, com certeza esse outro tema específico de LGBT+, também não está. Então, como é que nós vamos sair por aí, né? Então, a gente sai fazendo assim, pela cabeça, né, de cada um, por ter ou não ter noção, né? Sim, E aí a gente vai. Então, quer dizer, é uma falha de formação, né? Porque à medida que você introduza nas universidades, por exemplo,
aspectos de letramento em saúde nas disciplinas, ou tenha disciplinas sobre letramento em saúde, essas questões começam a ser debatidas também. Sim, Então, sim. aí você começa a diminuir preconceitos e começa a olhar não a pessoa que está sofrendo preconceito, mas as demandas das pessoas de determinados grupos populacionais, né? Sim, e aí a gente pega também muito assim, a gente tem aquela diretriz do MEC que fala, o profissional deve ser generalista, né, assim, os cursos de saúde normalmente tendem a formar profissionais generalistas. Tudo bem, eu não estou pedindo para que você saiba conduzir, que no caso da nutrição, conduzir uma estratégia nutricional para um paciente trans desde o momento do começo da hormonização até, não estou pedindo isso, mas assim, para eu ser generalista eu preciso entender que existe esse mundo. Isso, exatamente. Bom, acho que podemos encerrar bem o nosso primeiro bloco. Vamos para o segundo agora, né? O Vamos. segundo de hoje, que são os determinantes sociais e a iniquidade, que a gente já foi misturando tudo, mas tudo bem, dá para a gente ir por aí, né? Eu É, quero situar bem o nosso ouvinte para que ele entenda a importância do que está sendo debatido aqui por você. Então, Mário, que fatores sociais e culturais contribuem para que pessoas LGBT+, enfrentem mais barreiras no cuidado de saúde, detalhando um pouco mais o que você já foi pontuando para a gente? pronto, assim, a gente começa com a questão do estigma social, tá? Porque já começa por exemplo, quando a gente vai revisitar, vamos aqui, eu gosto muito sempre, quando eu dou aula, de ir e voltar para o conceito que a gente viu no começo, só para a gente fixar um pouco mais a ideia. Quando eu falo a expressão de gênero, por exemplo, chega um cara, um homem cis, gay, mas ele chega usando saia na unidade básica de saúde. Já começam os olhares, já começam as virar a boca e o que é isso? Não sei o quê. Parece que é uma pessoa, não é uma pessoa, sabe? É aquela coisa, é aquele ente. Então, assim, essa é uma O primeira ente é barreira, ótimo. aquela entidade, né? Assim, porque começa essa questão dessa discriminação, né? Dessa discriminação, porque a gente tem que lembrar que o preconceito, ele, na sociedade, pela nossa cultura, tá? Ele é estrutural e estruturante. Ele está na nossa estrutura, a gente, por mais que a gente tente e racionalize não produzir, a gente continua reproduzindo nas mínimas ações. É o olhar pro lado e falar, gente, o que é isso? Já é uma situação. Além disso, aí volta para a questão dos profissionais. Né? Isso eu tô falando, ele chegou, ou vamos imaginar que esse cara chegou, só chegou. Ele tem dos pares dele, né, dos outros pacientes, das outras pessoas ali, já tem esses olhares. Vamos supor que ele vai ser atendido para falar: ah, não, eu vim pegar a minha PrEP. Aí chega a pessoa, o enfermeiro, profissional de enfermagem, que, o que é PrEP? Ou chega, no caso, vamos aqui, uma mulher trans que veio pegar o anticoncepcional, porque o anticoncepcional é o que ela utiliza para fazer o processo de hormonização. Aí, por que que, como é que é o raciocínio da pessoa? Por que que esse homem tá pegando o anticoncepcional? Sabe assim, essa visão, essa discriminação institucional mesmo, já é o primeiro ponto. Eu vou ter a falta de política pública inclusiva, porque, de novo, as políticas públicas ainda são pensadas num aspecto muito ideal sem materializar, sem colocar, tipo, para aquele tipo de pessoa, para aquela pessoa sim. Então, eu vou ter essa ausência, eu vou ter também a falta de instrução dos profissionais. Eu vou ter os profissionais que não sabem. Como é que chega, por exemplo, porque assim, vamos supor, o paciente chegou para fazer um check-up normal. É um homem que utiliza, vou pegar aqui, um homem gay que utiliza PrEP, só assim, o básico, tá? Assim, com menos amalgamado de interseccionalidades. E o perfil lipídico dele está alterado, porque a PrEP, ela altera o perfil lipídico, tá? Ela vai ter alteração ali do HDL, do LDL e o colesterol total. Aí o cara vai e simplesmente taca civastatina. Sem perguntar qual remédio que ele toma. Qual é a função daquele remédio. Isso acontece com um paciente meu. Esse aqui eu trago, assim, vivência de consultório. Exemplo seu mesmo, né? De Exemplo, pessoas que exemplo você de, atende. de pessoas que eu atendo, assim. Ele fala, Mário, eu cheguei aqui, o cara falou isso, e como é que eu faço? Teve um outro que
Esse já era um paciente que também utilizava PrEP, mas ele era um paciente um pouco mais gordinho. Então, ele tinha ido num médico e o médico tinha prescrito para ele aquele Orlistat, que inibe a, Orlistat, inibe a lipase, Xenical, né? o Xenical. antigo Xenical, pronto. E aí, ele estava mandando tomar junto com a PrEP. Porque ele lá sabia o que era PrEP, ou a PrEP tem um veículo gorduroso. Eu preciso de lipase para absorver a PrEP. Aí você bota um remédio que mexe Aí você nisso. bota, aí você bota um remédio que mexe nisso, tomando no mesmo horário. Aí você fica. Você não sabe o que é que faz. Se você diz, olha, vamos procurar aqui uma outra ideia, vamos tentar separar, vamos tentar. São essas as barreiras que vão sendo criadas, sabe? Porque Uhum. a gente tem, de novo, esses pontos: estigma social, discriminação institucional, falta de política pública e formação inadequada. Formação inadequada. É, é um bloco. É um É. bloco de coisas ruins, né? É. E no cotidiano, além disso, o que mais você pode me dizer de preconceito, estigma e discriminação aparecendo no Olha, cotidiano desses o, o, consultórios? o básico do básico: uso incorreto de pronome e nome social. Assim, o básico. Porque quando a gente fala de uma pessoa trans, quando ela escolhe o seu nome, é o seu novo nome. O nome morto a gente não utiliza mais. Sendo que a gente tem, às vezes, dificuldade no cadastro, né? No próprio sistema de saúde, tá? Na parte de informação. Agora que está aparecendo, se eu não me engano, a possibilidade de você editar e colocar o nome social, mas assim, e aí tem a questão de, no atendimento, o profissional, por exemplo, no caso de ser uma mulher trans, ficar ele, homem, macho, sabe? Trazer o próprio jargão, sabe? Ou chamar em voz alta, né? Tá lá É, uma mulher com aspecto toda loira, né? Arrumada como mulher, aí alguém, ei, seu João da Silva, é a sua vez. Nesse então assim, sentido. e porque às vezes acontece disso, e aí a pessoa às vezes não se toca. De novo, falta bom senso é uma coisa que hoje em dia cada vez eu vejo que não é tão comum, mas deveria ser. Do tipo, beleza, posso ter errado nesse momento da chamada, o João da Silva, mas eu chego e pergunto, como você gostaria de ser chamado? Ser chamada? Ah, Aliás, a própria recepcionista, na hora que a pessoa chega, que ela vê que na lista está, por exemplo, o João da Silva, e ele está vendo uma mulher na frente dele, fala: esse é o nome que eu devo lhe chamar? Porque a pessoa poderia, né? Se a pessoa tivesse tido esse tipo de acolhimento, não, me chame de Cláudia, por exemplo, né? uhum, uhum, Então já ficava menos constrangedor quando o nome fosse chamado em voz alta, né? sim. Porque o Existe. nome sempre é chamado em voz alta, esse que é o problema, né? Na É, unidade, né? na unidade sempre é o problema. Mas às vezes a gente consegue um espacinho no papel só para dizer chamar por tal coisa. Isso. Né? E assim, esse é o básico, né? Assim, esse é o primeiro ponto. Então eu vou ter a questão de comentário desrespeitoso, julgamento moral, por exemplo, você vai usar PrEP porque você foi para um bacanal, sabe? Porque você quer fazer orgias e não sei o quê. O juízo de valor Juízo de preconcebido, valor. né? É, sabe? Tem a questão de não vou atender, não, por exemplo, isso já aconteceu com alguns pacientes meus que são transmasculinos, que eles foram pra gineco e a gineco se recusou. Não vou atender porque eu não sei, não quero mexer nisso aqui. Uhum. Tem essa questão. E também tem um ponto que aí a gente sabe que como é que eu posso dizer? Quando o indivíduo, a sorologia do indivíduo é uma questão íntima dele, certo? E às vezes existe uma forçação de desrespeitar a privacidade da pessoa. A pessoa às vezes não tem nenhuma questão. Mas você fica, mas você faz isso, você não tem HIV, tem certeza? Você já fez o exame? Você não... E fica querendo. Mas você deve ter sífilis. Mas você deve hepatite, não sei das quantas. E fica martelando nisso. Então, esses são preconceitos, assim, do cotidiano. É, coisa doida. Coisa doida.
E ao contrário, quando você tem um serviço que se diz acolhedor, o que é que você pode encontrar aí de coisas assim, de rejeições invisíveis, aparentemente? Tá. Por exemplo, se eu não tenho nesse serviço um formulário que vai contemplar as identidades de gênero. Eu digo, eu sou super acolhedor, estamos aqui para acolher, incluir, blá blá blá. Chega no formulário, é nome, de acordo com o registro, porque sempre tem isso, nome de acordo com o registro, aí tem sexo, masculino e feminino. Só tem dois, isso. Exatamente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E Aí, às vezes aparece assim, masculino e feminino, prefiro não dizer. Não aparecem outras opções, né? Quer dizer, eu posso preferir dizer, mas não aparece lá para não mim dizer, aparece, né? não é dado o direito de dizer, olha, eu sou um homem trans, eu sou uma mulher trans. Não dá, sabe? A questão de novo, falta de protocolo específico, né? Por exemplo, aquele que a gente estava falando. Será que um hospital, aqui falando de atenção terciária, será que um hospital tem um protocolo sabendo que homens trans geralmente são hipertensos? Será que tem um protocolo de cuidado por conta da medicação que tomam? Sabe? São essas questões. E, de novo, eu vou bater sempre nessa tecla, porque, enfim, é até o motivo da minha pesquisa, né? Então eu preciso defender o meu peixe, que é a falta de capacitação dos profissionais no atendimento. Isso daí eu noto plenamente, não só no atendimento à população LGBT, mas quando a gente vê mesmo, quando a gente começa a trabalhar na linha de letramento em saúde, de uma maneira mais específica, com os princípios e fundamentos que estão associados a isso, a gente nota que o que falta não é que as pessoas não fazem direito, é porque não sabem como fazer mesmo. É o como fazer, é a formação mesmo. Sim. Porque o preconceito é uma coisa que apareceria na formação. E aí você tem que derrubar. Mas assim, a formação é terrível, porque nós não temos a formação, nós não sabemos como, né? Sim, sim. Não é dado o instrumento, né? Aquela coisa, eu não dou peixe, eu ensino a pescar, mas nem está ensinando porque não está me É, dando anzol, não está me dando, não está dando sabe, as coisas. as coisas que eu Está preciso. ensinando a pescar, mas não me dá o equipamento. Então assim, como é que eu vou fazer esse tipo de coisa se eu não tenho isso nas minhas matrizes, sabe? Uhum, Como é que eu. E aí, exatamente. de novo, aí volta para aquela coisa. Você quer se mostrar, quer seguir a determinação do MEC de ser uma instituição generalista? Beleza, massa, mas seja generalista. Toque, tangencie esse tema. Eu não tô pedindo para entrar no tema profundamente, porque isso é coisa realmente para depois. A graduação não tem que realmente contemplar isso. Mas você quer se dizer generalista? Faça por onde? É igual nós com letramento em saúde na hora da formação de como se conduzir. Você não vai fazer nada aprofundado numa graduação, como você bem disse, mas a pessoa tem que saber que tem uma maneira diferente de se comunicar e que essa comunicação pode ser melhorada e que essa melhor comunicação pode levar a melhor desfecho. E a Sim, pessoa tem que sair da faculdade pelo menos sabendo isso, né? E sim, aí porque isso vale para todos os grupos populacionais. eu digo que comunicação é a melhor coisa para um bom relacionamento, seja ele qual for. Se você se relaciona com uma pessoa, você tem que saber se comunicar de uma forma com que ela compreenda o que você está dizendo. Exatamente. O jargão que eu até tenho usado ultimamente. Saúde começa com compreensão. Se você não tem compreensão, ou se não lhe propiciam compreensão, não tem saúde, né? Isso é verdade. E aí eu notei durante a entrevista que você tem uma preocupação específica com saúde mental, né, da população LGBT+, mas você também falou um pouco de alimentação. Então vamos lá, saúde mental, alimentação, hábitos de vida, adesão a tratamento, que impactos que essa situação toda tem nessa população? Pronto, vamos lá. A gente precisa pensar, tá, que essa população, aqui eu estou usando o genérico todo, tá, mas daqui a pouco eu vou especificar. Mas ela tem certos atravessamentos durante a vida dela, certo? Vamos pegar aqui um exemplo de uma mulher trans, tá? Que começou a se entender trans ali pelos 13, 14 anos, que é quando mais ou menos ali começa a questão de disforia de imagem, vem todo aquele processo. Temos ali ansiedade sendo gerada, depressão sendo gerada, e aquela insatisfação com o próprio corpo. Fora isso,
normalmente, por conta da cultura cristã que nós temos, as coisas em casa não vão ser tão fáceis. Então eu vou ter ali outros fatores influenciando nessa história. A falta de acolhimento no próprio lar, o que gera muitas vezes com que essa pessoa, essa mulher trans, no caso, seja expulsa de casa. No que ela vai ser expulsa de casa, gente, e assim, só para deixar claro para o nosso ouvinte, tá? Eu tô contando uma história hipotética, que acontece muitas vezes de fato. É com todos os casos? Não é com todos os casos, mas aqui é para contar uma historinha para que fique claro, tá? Porque às vezes eu falo, a coisa pensa que toda mulher trans vai passar por isso. Não, não é. Mas pode ser que passe. É provável que passe. Aí ela vai expulsa de casa. Vai morar onde? Vai virar pessoa em situação de vulnerabilidade. Pessoa em situação de vulnerabilidade, aí vai ter prostituição compulsória, tá? Porque ela precisa ganhar Se algum sustentar, dinheiro, né? Precisa viver. precisa viver, a gente precisa de dinheiro para viver. Vai ter o aumento de comportamentos de risco, então, assim, ingestão de substâncias psicoativas, ingestão de álcool, ingestão de drogas ilícitas, atos de automutilação, são fatores que vão se amalgamando nessa situação. No caso da mulher trans, né, assim, supondo que não tenha. Isso assim, isso é um espectro, tá? Supondo que não tenha passado por isso, a gente ainda a gente está numa sociedade que exige um determinado padrão de corpo, né? Então aquela mulher vai, ai, eu quero um corpo desse jeito da revista, porque aí acaba sendo atravessada por isso, tá? No caso, homens gays são muito atravessados por essas questões de imagem e satisfação corporal. Não é daquela questão de querer ser magro, mas é aquela questão de querer ser muito musculoso, muito forte, muito. Atraente, né? Não, Porque não é nem. é o modelo de atraente que nós temos hoje, né? Exato. E aí vão buscando, por exemplo, a utilização de hormônios. A maioria hoje em dia, graças a Deus, consegue com um hormônio de um pouco mais de qualidade, né? Porque passa por uma indústria farmacêutica e tal. Mas assim, a gente tem que questionar por que é que você quer esse corpo? O que é que esse corpo significa? Sabe? São essas questões que vão atravessando. E vão atravessando a alimentação deles. Ai, porque eu não vou comer pão à noite porque engorda. Porque vem das coisas que a gente é atravessado na mídia. Esse é um outro ponto, sabe? É um outro exemplo aqui, mas que são essas questões de satisfação corporal. E, por fim, a questão da baixa adesão a tratamento. De novo, por quê? Ai, ou eu tenho medo de ir lá na unidade pegar o medicamento que eu preciso, ou eu acho que o profissional não está sabendo cuidar de mim, porque nunca viu um homem trans na vida, não está sabendo, não sabe como agir. Então são esses os pontos, sabe? Essas três histórias, dessas três pessoas, eu gosto de usar para ilustrar. E são pontos importantes, né? Porque é aquela velha história, atravessar com coisas erradas das mídias, todos nós somos sujeitos, né? Mas alguns grupos são mais vulneráveis. Você pega, por exemplo, sem pensar na população LGBT+, mesmo, vamos pensar aqui nas adolescentes, de um modo geral, que desenvolvem anorexia nervosa ou bulimia. Sim, Na verdade, foi muitas vezes é um atravessamento, vamos dizer assim, do que vem na mídia em relação a corpo e alimentação, né? sim, e isso, Então, quer dizer, há grupos populacionais vulneráveis mesmo a isso, né? sim, e ainda fazendo um gancho naquela parte que eu trouxe alguns dados, a questão de comparação de transtornos, isso eu digo porque foi meu TCC da graduação, transtornos de dismorfia e transtornos alimentares são muito mais prevalentes em homens gays do que em homens gays e bissexuais do que em homens heterossexuais. Então, assim, Tá vendo? São são essas algumas questões. estatísticas que não chegam muito para os nossos ouvidos e que o profissional de saúde deveria estar atento, não é? É porque, assim, eu sei que aqui é um espaço mais curto, mas tem um filósofo chamado. Eu sei que o sobrenome dele é Stuart, não tô lembrando agora, acho que é Stuart Hall. Que ele fala que, assim, quando a gente segrega um corpo por partes, por exemplo, o cabelo da fulana, o rosto da cicrana, o peitoral de não sei quem, a gente tende a transformar a pessoa num objeto, né? Se algum dos nossos ouvintes já tiver ouvido falar, existem alguns aplicativos que são comuns a homens gays, tá? Para exercitarem suas sexualidades, executarem suas sexualidades, exercerem seus direitos
sexuais, mas assim, se você for olhar como é esse aplicativo, é assim, é a foto de um peitoral, é a foto de uma nádega, é a foto de uma as pessoas o próprio meio está se segmentando em aquela parte que eu tenho a oferecer. Eu digo que é como se fosse você entrasse num frigorífero, porque Eu qual é a sei. parte, qual é a carne que você quer. Então, É. assim, é uma das coisas que É uma atravessa. vitrine, é uma vitrine. Não é vitrine, porque vitrine, pelo menos, é um produto todo. Você, ali é aquela parte, aquela É uma vitrine de peça. partes. É uma vitrine de partes, entendeu? Então, assim, é a gente começar a questionar, tipo assim, como é que esse meio também tá reforçando. É como se fosse o cão correndo atrás do próprio rabo, Eu sabe? sei. Tá tendo um reforço também. E aí a gente, como profissional, tem que falar: peraí, será que esse corpo dessa forma que desenvolve isso, isso e isso, essa condição, essa condição, essa condição, será que. Como é que a gente pode lidar, sabe? Eu gosto muito de conversar com o pessoal da psicologia, porque eles trazem essas. Eles dão varas de pescar pra gente, sabe? Eles dão ferramentas que a gente pode. Como é que a gente pode desconstruir esse pensamento? Como é que a gente pode trabalhar isso? E é uma troca que eu acho assim. Eu sou apaixonado do pessoal da psicologia. Sou apaixonado, apaixonado de que, assim, enfim, Você a está vida seria. misturando áreas, né? Você já é advogado, é nutricionista, daqui a pouco você vai ser psicólogo também, né? Eu não tenho Quanto mais mais saco pra você ter graduação, estudar né? esse tema leva você a querer estudar várias áreas, né? Para poder dominar um pouco melhor, né? É. Uma última perguntinha aqui que eu queria te fazer antes da gente encerrar nossa entrevista de hoje, sabendo que vai ter a próxima, né? Uhum. Você já mostrou seu desconforto em relação à exclusividade de se pensar em HIV com essa população, né? Então, Uhum. qual é o risco quando se faz isso, né? Em relação, como é que a gente pode abordar a saúde sexual de uma forma mais ampla, sem reforçar esse preconceito que as pessoas têm? Pois é, porque assim, falta de novo a questão da abordagem mais holística. Falta de novo a questão de ver aquela pessoa como uma pessoa e você agir, você como profissional, agir sem julgamento do que aquilo que a pessoa está te falando. Porque ainda existe muito uma cultura do, primeiro, que só busca o profissional de saúde para um tratamento, né? Não se busca o profissional. Eu gosto muito de usar essas palavras porque fixam. A população procura o profissional para o tratamento, não para o cuidado, que são coisas Certo. diferentes. E quando chega o profissional que está acostumado a tratamento, 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 vai olhar daquela forma do tipo, beleza, você é gay, então já faz o link de que você tem AIDS, não é a pessoa tem uma vida sexual, não quer saber como é a vida sexual da pessoa, não quer perguntar o que é que usa, o que é que deixa de usar. Não, já faz um link direto que já coloca um preconceito como uma primeira barreira, né? Também. E aí o que, é que a gente pode fazer, né? O que, é que dando varas de pescar, dando instruções para fazer. Adotar essa abordagem holística pensando, beleza, tem questão de prevenção de IST? Tem. É um ponto, mas não é o único ponto. É ver de novo a questão, como é que está a saúde mental dessa pessoa? Como é que é o ambiente que essa pessoa vive? Como é que são as questões dela com ela? Porque, por exemplo, eu trabalho com alimentação, mas a alimentação, a cabeça influencia muito na parte alimentar. Então, eu tenho que perguntar: e você fez alguma coisa para tentar compensar isso? Se você fez, o que é que você sentiu? Pra gente ir trabalhando, pra gente ir conversando, pra gente achar uma forma de, tipo assim, não deixar. Porque uma das coisas que eu percebo muito quando o paciente procura o profissional é que sempre tem uma culpa. A culpa é um grande sentimento. É a culpa porque eu fiquei doente. É a culpa porque eu comi. É a culpa porque eu deixei de comer. É a culpa de alguma coisa. Que não deveria ser assim. Né? Eu acho que essa é uma das questões. Questão também de saúde reprodutiva. Tá? É a questão de observar, por exemplo, profissionais que trabalham na área de ginecobstetrícia. Né? Ter esse cuidado de como é que eu posso cuidar desse homem trans. Porque, assim, pasmem, né? Assim, chocando várias pessoas trans podem engravidar. Né? Eu acho que às vezes a gente esquece desse detalhe, mas podem querer constituir família. É um direito, né? E aí acaba que
quando a gente tem essa visão de que, peraí, como é que está a sua saúde sexual? Como é que está a sua saúde reprodutiva? Vamos ver o que, é que a gente pode ajustar aqui. E também a questão do acesso, de forma geral, ao serviço de saúde. De novo, a questão do julgamento é de guarde o seu julgamento para você, né? Assim, minha mãe tem uma frase de um filme que a gente assistiu quando era criança que fala assim: se você não tem nada de agradável para dizer, melhor você não dizer nada. Isso. Então, assim, você pode ter o julgamento que você tiver na sua casa, você julga, você faz isso no seu âmago. Mas não é porque você tem um pensamento que você tem que colocar ele para fora. Ou Na- possa colocar, né? ou Nem que possa tenha, que colocar. possa, né? Porque dependendo do ambiente, não é o momento, não se deve, né? Não É, deve, né? Não deve. e aí você, como profissional de saúde, você exerce uma função. Porque, assim, uma das coisas que eu acho mais curiosas, tá? Que, de novo, é uma falha que eu acho sistêmica da educação de saúde no Brasil, assim. Existem princípios de bioética, né? Assim, quando a gente fala da parte da pesquisa e tal, mas existem dois princípios que eu acho que deviam ser pauta de toda a ação do profissional de saúde, que é o princípio da beneficência, da benevolência e da não maleficência. A gente tem que fazer o bem e a gente não pode fazer o mal. Então, é sempre estar com esses dois princípios na frente, do tipo, eu não vou fazer um comentário que vai ofender uma pessoa. Porque eu não faria isso com qualquer outra pessoa. Por que eu vou fazer? É isso aí mesmo. É isso aí. Olha, estou muito contente com essa nossa entrevista de hoje e quero que o pessoal fique mesmo com vontade de escutar mais, né? Eu não, eu normalmente eu dou um spoiler, não vou dar. Vai ficar na dúvida o que que você vai abordar nos nossos próximos segmentos aí da próxima entrevista. O pessoal que venha nos ouvir, É, o não é pessoal que não? venha nos ouvir, que vai ser bem legal. Isso, é isso aí. Eu queria só saber, para antes da gente encerrar, se ainda ficou alguma coisa desses dois blocos que você quisesse acrescentar, ou se a gente pode encerrar por aqui, por hoje, o que é que você me diz? Não, eu acho que por hoje a gente pode deixar como tá e na próxima semana a gente faz o. Deixa a Faz- surpresa pro pessoal. Pronto, deixa a surpresa para a turma, é isso aí. E para mim também, que eu também não sei o que que você vai falar. Eu sei basicamente os tópicos, mas não sei o quê. Olha, foi muito bom, viu, Mário? Eu agradeço demais seu tempo. Eu sei que você está numa vida meio assoberbada agora, porque eu sei que doutorado, principalmente depois da qualificação, é muito complicado, que você fica cheio de coisa para fazer, mas eu agradeço você ter concordado. Eu fiquei muito encantada. Não falei por falar, mas eu fiquei muito encantada. Foi uma honra para mim ter feito parte da tua banca de qualificação, porque eu achei que o projeto tem tudo a ver com o que a gente pensa em letramento em saúde, mesmo que você não tivesse especificamente pensando em letramento em saúde quando você fez seu projeto. Então, eu estou muito satisfeita, agradeço tua presença, chamo todo mundo para estar com a gente no próximo episódio, agradeço também a audiência dos nossos ouvintes, e é isso aí. É isso Tchau, aí. tchau, meu querido, foi Tchau, muito bom. tchau. Tudo de bom.